Hoje a história é Quem Mexeu no Meu Queijo, parte um. Há muito tempo, em um país muito distante, quando as coisas eram diferentes, havia quatro pequenos personagens que corriam através de um labirinto, à procura de queijo para alimentá-los e fazê-los felizes. Dois eram ratos, chamados Sniff e Scurry, e dois doentes, seres tão pequenos quanto os ratos, mas que se pareciam muito com as pessoas de hoje e agiam como elas. Seus nomes eram Hen e Hall. Devido a seu pequeno tamanho, era fácil não notar o que os quatro faziam, mas se olhasse bem de perto, descobrir-se-ia as coisas mais surpreendentes. Todos os dias, os ratos e os doentes procuravam no labirinto seu próprio queijo especial. Sniff e Scurry, possuindo apenas cérebros simples de roedores, mas instintos aguçados, procuravam pelo queijo duro de roer de que gostavam como os ratos costumam fazer. Os dois pequenos duendes, Hen e Hall, usavam seus cérebros, cheios de muitas crenças para procurar um tipo muito diferente de queijo, com Q maiúsculo, que achavam que os tornaria felizes e bem-sucedidos. Embora os ratos e duendes fossem diferentes, tinham algo em comum. Todas as manhãs vestiam roupas de correr e tênis, saíam de suas pequenas casas e corriam para o labirinto à procura de seus queijos favoritos. O labirinto era um emaranhado de corredores e divisões, algumas contendo um queijo delicioso, mas também havia cantos escuros e becos sem saída. Era um lugar fácil de se perder. Contudo, para aqueles que encontravam seu caminho, o labirinto tinha segredos que lhes permitiam ter uma vida melhor. Os ratos, Sniff e Scurry, usavam o método simples, porém ineficiente das tentativas de encontrar o queijo. Eles corriam por um corredor e, se encontrassem vazio, viravam-se e corriam por outro. Sniff farejava a direção do queijo usando seu grande focinho, e Scurry corria na frente. Como se poderia esperar, eles se perdiam. Seguiam pelo corredor errado e frequentemente se chocavam nas paredes. Mas os dois doentes, Hen e Hal, usavam um método diferente e confiavam em sua capacidade de pensar e aprender com suas experiências, embora às vezes ficassem confusos com suas crenças e emoções. Finalmente, usando seus próprios métodos, todos eles descobriam o que estava procurando. Um dia, encontraram seu próprio tipo de queijo no final de um dos corredores do posto C de queijo. Depois disso, todas as manhãs os ratos e os duendes vestiam suas roupas de correr e seus tênis e se dirigiam ao posto C. Não demorou muito para uma rotina ser estabelecida. Sniff e Scurry continuaram a acordar cedo todos os dias e correr pelo labirinto, seguindo sempre pelo mesmo caminho. Quando chegavam a seu destino, os ratos tiravam os tênis, amarravam o cadarço de um dos pés no do outro e os penduravam nos pescoços, para ser possível calçá-los rapidamente sempre que necessário. Então, comiam o queijo. Uma rotina diferente foi estabelecida pelos doentes Hen e Hall. Acordavam todos os dias um pouco mais tarde, vestiam-se sem muita pressa e caminhavam até o posto C. Afinal de contas, agora sabiam onde o queijo estava e como chegar lá. Eles não tinham ideia de onde o queijo vinha, simplesmente presumiam que estaria naquele lugar. Todas as manhãs, logo que chegavam ao posto C, eles se instalavam ali sem a menor cerimônia. Penduravam as roupas de correr e tiravam os tênis, porque achavam que não precisariam deles de novo, agora que haviam encontrado o queijo. Isso é ótimo, dizia Ren. Há queijo suficiente aqui para nos alimentar para sempre. Os duendes sentiam-se felizes e bem-sucedidos, e achavam que agora estavam seguros. Logo, Ren e Hall passavam a considerar o queijo que encontrara no posto C seu queijo. O estoque era tão grande que eles acabaram se mudando para mais perto do posto C e criaram uma vida social ao seu redor. Para se sentir mais em casa, decoraram as paredes com as frases e até mesmo as contornaram com desenhos de queijo que os faziam sorrir. Uma das frases dizia: Ter queijo o faz feliz. Às vezes, Ren
e Hall levavam seus amigos para ver sua pilha de queijo no posto C e apontavam para ela com orgulho, observando. É um queijo muito bom, não é? Às vezes o ofereciam a eles, às vezes não. Nós merecemos este queijo, disse Ren. Tivemos de nos esforçar muito para encontrá-lo. Ele pegou um pedaço de queijo fresco e o comeu. Então caiu no sono, como costumava fazer. Todas as noites, os duendes andavam bamboleando para casa, cheios de queijo, e todas as manhãs voltavam confiantes para pegar mais. Isso aconteceu durante algum tempo. Pouco a pouco, a confiança de Ren e Hall se transformou em arrogância. Logo eles passaram a se sentir tão tranquilos que nem mesmo perceberam o que estava acontecendo. Enquanto o tempo passava, Sniff e Scurry mantinham a sua rotina. Chegavam cedo todas as manhãs, farejavam o queijo, arranhavam-no, corriam pelo posto C, inspecionando a área para saber se tinha havido mudanças desde o dia anterior. Então, se sentavam para roer o queijo. Uma manhã, eles chegam ao posto C e descobriram que o queijo havia desaparecido. Sniff e Scurry não ficaram surpresos. Desde que perceberam que o estoque estava diminuindo a cada dia, prepararam-se para o inevitável e sabiam instintivamente o que fazer. Eles olharam um para o outro, pegaram os tênis que tinham pendurado no pescoço e os calçaram e amarraram. Os ratos não analisavam demais as coisas e não tinham muitas crenças complexas. Para ele, o problema e a solução eram simples. A situação no posto C havia mudado, por isso Sniff e Scurry decidiram mudar. Ambos olharam para o labirinto, então Sniff ergueu o focinho, farejou e fez um sinal afirmativo com a cabeça para Scurry, que começou a correr pelo labirinto, enquanto Sniff o seguia apressadamente. Eles partiram logo à procura do novo queijo. Mais tarde, Ren e Hall chegam ao posto C. Eles não haviam prestado atenção às pequenas mudanças que ocorriam diariamente, por isso tinham como certo que seu queijo estaria lá. Não estavam preparados para o que descobriram. O quê? Não há queijo? Gritou Ren. Ele continuou a gritar: Não há queijo? Não há queijo? Como se gritando muito alguém fosse colocá-lo novamente no posto C. Quem mexeu no meu queijo? Berrou. Finalmente, Ren pôs as mãos no quadris. Seu rosto foi ficando vermelho e gritou mais alto que pôde: Isso não é justo. Hall apenas balançou a cabeça, incrédulo. Ele também havia achado que encontraria o queijo no posto C. Durante muito tempo, ficou paralisado com o choque. Simplesmente não estava preparado para o que ocorrera. Ren estava gritando algo, mas Hal não queria ouvi-lo. Não queria enfrentar a situação. Por isso, apenas saiu do ar. Embora o comportamento dos duendes não fosse muito correto ou produtivo, era compreensível. Encontrar o queijo não era tão fácil. E aquilo significava muito mais para os duendes do que apenas ter o suficiente para comer todos os dias. Encontrar o queijo era o seu modo de obter o que achava que os tornaria felizes. Tinham suas próprias ideias do que o queijo significava para eles, dependendo de seu sabor. Para alguns, encontrar o queijo era ter coisas materiais, para outros, era ter boa saúde ou uma sensação de bem-estar espiritual. Para Hall, encontrar o queijo significava apenas sentir-se seguro, ter um dia, uma família amorosa e viver em um chalé confortável na rua Cheddar. Para Ren, significava alcançar o sucesso, ser responsável por outras pessoas e ter uma grande casa no topo da colônia Camembert. Como o queijo era importante para os dois duendes, eles passaram muito tempo tentando decidir o que fazer. Tudo em que podiam pensar era em continuar olhando para o posto C vazio para ver se o queijo realmente não estava mais lá. Enquanto Sniff e Scurry seguiam rapidamente em frente, Pen e Hall continuavam indecisos. Eles reclamavam da injustiça daquilo tudo. Hall começou a ficar deprimido. O que aconteceria se o queijo não estivesse no posto C no dia seguinte? Ele fizera planos para o futuro baseados naquele queijo.
Os duendes não conseguiram acreditar naquilo. Como podia ter acontecido? Ninguém os prevenira. Não estava certo. Não era assim que as coisas deviam ser. Naquela noite, Ren e Hall foram para casa famintos e desencorajados. Mas antes de partir, Hal escreveu na parede: quanto mais importante seu queijo é para você, menos você deseja abrir mão dele. No dia seguinte, Ren e Hall saíram de suas casas e voltaram ao posto C, onde ainda esperavam encontrar o seu queijo. A situação não mudara. O queijo desaparecera. Os doentes não sabiam o que fazer. Ren e Hall apenas ficaram em pé no posto C, imóveis, como duas estátuas. Hall fechou os olhos o máximo que pôde e colocou as mãos sobre a sobrancelha. Só desejava tirar aquilo tudo da mente. Não queria admitir que o estoque havia pouco a pouco diminuído. Acreditava que tinha sido subitamente tirado do lugar. Ren analisou muitas vezes a situação e finalmente seu cérebro complicado com seu enorme sistema de crenças assumiu o comando. Por que fizeram isso comigo? Perguntou. O que está realmente acontecendo aqui? Finalmente, Paul abriu os olhos e olhou ao redor e disse: onde estão Sniff e Scurry? Você acha que eles sabem algo que nós não sabemos? Ren zombou dele. O que poderiam saber? São apenas ratos. Só reagem ao que acontece. Nós somos duendes, somos especiais. Deveríamos ser capazes de entender esse fato. Além do mais, merecemos o melhor. Isso não deveria ter acontecido conosco. Ou, se acontecesse, pelo menos deveríamos obter algum benefício. Por quê? Perguntou Ho. Porque temos direito, respondeu Ren. Direito a quê? Quis saber Hall. Ao nosso queijo. Por quê? Perguntou Hall. Porque não causamos este problema, disse Ren. Alguém causou, e deveríamos tirar algum proveito disso. Talvez devêssemos parar de analisar tanto a situação e procurar um novo queijo, sugeriu Hall. Ah, não, argumentou Ren. Vou tirar isso a limpo. Enquanto Ren e Hall ainda tentavam decidir o que fazer, Sniff e Scurry já estavam longe. Vasculhavam os corredores do labirinto, procurando queijo e todos os postos de queijo que encontravam. Eles não pensavam em nada além de encontrar um novo queijo. Durante algum tempo, não encontraram nenhum, até que finalmente entraram em uma área do labirinto onde nunca haviam estado, o posto N, de queijo. Eles chiaram de alegria. Descobriram o que estava procurando, um grande estoque de um novo queijo. Os ratos mal podiam acreditar em seus olhos. Aquele era o maior estoque de queijo que tinham visto. Nesse meio tempo, Ren e Hall ainda estavam no posto C. Analisando a situação, sofriam os efeitos da falta do queijo. Estavam ficando frustrados e irritados, culpando um ao outro pelo que acontecera. De vez em quando, Hall pensava em seus companheiros, Sniff e Scurry, e se perguntava se eles haviam encontrado algum queijo. Ele achava que os ratos poderiam estar passando por momentos difíceis, porque correr pelo labirinto geralmente causava alguns aborrecimentos. Mas também sabia que isso durava pouco tempo. Às vezes, Hall imaginava Sniff e Scurry encontrando um novo queijo e saboreando. Pensava em como seria bom aventurar-se no labirinto e encontrar um novo queijo fresco. Quase podia sentir seu sabor. Quanto mais claramente Hal via a sua imagem encontrando e saboreando o novo queijo, mais se via saindo do posto C. Vamos! Exclamou de repente. Não, respondeu rapidamente Ren. Eu gosto daqui. É confortável e familiar. Além disso, é perigoso lá fora. Não, não é não, argumentou Hall. Já corremos por muitas partes do labirinto. Outra vez. E podemos correr novamente. Estou ficando velho demais para isso, disse Ren. E não quero me perder e fazer papel de bobo. Você quer? Ao ouvi-lo, Hal sentiu
novamente medo de fracassar e perdeu as esperanças de encontrar um novo queijo. Então, todos os dias, os duendes continuavam na sua rotina. Iam para o posto C, não encontravam queijo, voltavam para casa, levando suas preocupações e frustrações com eles. Hen e Hall tentaram negar o que estava acontecendo, mas a cada dia tinham mais dificuldade para dormir e menos energia, e se irritavam mais facilmente. Suas casas não eram os lugares acolhedores que um dia haviam sido. Mas eles ainda voltavam ao posto C e esperavam lá todos os dias. Nós vamos apenas nos sentar e ver o que acontece, dizia Ren. Cedo ou tarde, vão colocar um queijo aqui de volta. Hall queria acreditar nisso. Então, os doentes simplesmente iam para casa e voltavam para o posto C. Eles chegavam mais cedo e saíam mais tarde, mas era sempre igual. O queijo nunca reaparecia. A essa altura, eles estavam enfraquecidos devido à fome e ao estresse, e Hall estava ficando cansado de apenas esperar que as coisas melhorassem. Sabia que quanto mais tempo ficassem sem queijo, pior seria. Hall sabia que eles estavam perdendo o controle da situação. Finalmente um dia, Hall começou a rir de si mesmo. Hall, olhe para você. Faz sempre as mesmas coisas e se pergunta por que elas não melhoram. Se isso não fosse tão ridículo, seria ainda mais engraçado. Hall não gostava da ideia de ter que correr de novo pelo labirinto, porque sabia que ficaria perdido e não tinha a mínima ideia de onde iria encontrar algum queijo. Mas teve de rir de sua insensatez quando percebeu o método que estava fazendo com ele. Onde nós colocamos nossas roupas de correr? Perguntou o rei. Eles demoraram muito tempo para encontrá-las, porque as tinham colocado de lado quando encontraram seu queijo no posto C, achando que não precisariam mais delas. Quando Ren viu o amigo se vestindo, disse: Você não vai para o labirinto de novo, não é? Porque simplesmente não espera que coloquem o queijo ali de volta. Você não entende, disse Hall. Eu também não queria aceitar esse fato, mas agora percebo que o velho queijo nunca reaparecerá. Esse foi o queijo de ontem. É hora de procurar um novo queijo. Mas e se não houver queijo lá fora? Argumentou Ren. Ou se houver e você não encontrá-lo? Eu não sei, disse Hall. Ele se fizera aquelas mesmas perguntas muitas vezes e começava a sentir novamente medo que o paralisava. Então ele pensou em encontrar um novo queijo e em tudo de bom que adviria disso e reuniu coragem. Às vezes, disse Hall, as coisas mudam e nunca mais são as mesmas. Essa parece ser uma das ocasiões. Bem, é a vida. A vida segue em frente. E nós também deveríamos fazer o mesmo. Hall olhou para o emancipado do companheiro e tentou chamá-lo à razão, mas o medo de Ren se transformara em raiva, e ele não quis ouvi-lo. Hall não desejava ser rude com o amigo, mas teve de rir do quanto os dois pareciam tolos. Ao se preparar para partir, Hall começou a sentir mais vivo, sabendo que finalmente era capaz de rir de si mesmo, libertar-se e seguir em frente. É a hora do labirinto, anunciou ele. Ren não riu e tampouco respondeu. Hall apanhou uma pedra pequena e pontiaguda e escreveu um pensamento na parede que poderia induzir Ren à reflexão. Como de costume, até mesmo fez o desenho de um queijo ao seu redor, esperando que aquilo ajudasse Ren a sorrir e animar-se, e ir procurar um novo queijo. Mas o companheiro não quis vê-lo. Ele escreveu: Se você não mudar, morrerá. Então Hal esticou o pescoço e olhou atentamente e ansiosamente para o labirinto, pensando em como havia ficado naquela situação de não ter queijo. Ele achara que poderia não haver queijo algum no labirinto, ou que talvez não o encontrasse. Essas crenças assustadoras o estavam paralisando e matando. Hall sorriu.
Sabia que Ren estava se perguntando: quem mexeu no meu queijo? Mas Hal se perguntava: por que eu não me mexi e fui procurar o queijo mais cedo? Quando começou a entrar no labirinto, Hal olhou para o local de onde viera e se deu conta do seu conforto. Podia se sentir sendo arrastado de volta para o território familiar, embora não encontrasse queijo lá havia algum tempo. Hal ficou mais ansioso e teve dúvidas a respeito de se realmente queria entrar no labirinto. Ele escreveu uma frase na parede à sua frente e ficou olhando durante alguns minutos. O que você faria se não tivesse medo? Ele refletiu sobre o que havia escrito. Olhou para a direita, para a parte do labirinto em que nunca estivera e sentiu medo. Então respirou profundamente, virou para a direita e caminhou bem devagar para o desconhecido. É uma história e tanto, não? Pois é, já está na hora, então vamos deixar o restante da história para amanhã, pode ser? Mas se quiser continuar, eu vou deixar uns sons ambiente para você se tranquilizar. Ou se já estiver dormindo, tenha uma boa noite. Até o próximo vídeo.